A Sandra acabou de se mudar para outra cidade, para começar uma vida nova. O corretor imobiliário mostrou 4 opções de casas para ela alugar. Você pode ajudá-la a escolher a casa ideal. A primeira tem um piso desnivelado. A segunda fica perto demais de uma lanchonete. Pode haver muito barulho ou cheiros desagradáveis. A quarta é mal assombrada. Veja os porta-retratos nas paredes. Estão se mexendo. Outra coisa, tem um fantasma refletido no espelho. Mas a terceira casa parece bem aconchegante e segura. Assim que a Sandra se mudou, ela recebeu 3 bolos de boas-vindas de seus vizinhos. Mas só um é comestível. Ajude a garota a identificar qual. Não há só frutas em cima deste, tem baratas também. Há um dente humano escondido entre os flocos de coco no terceiro. O segundo bolo parece estar bom, embora a cor dele seja bem estranha. A Sandra convidou seus vizinhos para um jantar, para que pudessem se conhecer melhor. Ela lhes mostrou um rubi especial que encontrou na Tailândia. Todo mundo se divertiu muito, mas quando os convidados foram embora, a jovem deu falta do rubi. Ela chamou a polícia e mostrou as fotos da festa. Quem roubou a joia? Foi este cara. Ele escondeu a pedra preciosa atrás da cabeça. A Sandra recebeu um convite para um churrasco, mas quando chegou ao local, uma coisa a assustou demais. A casa estava cheia de ratos. Quantos você consegue contar? A quantidade certa é 13. A garota ouviu uma música e se aproximou de uma casa vizinha. No quintal, viu uma festa de fogueira. Todos assavam marshmallows e contavam histórias de terror. Ela quis se juntar a eles, mas percebeu um detalhe bizarro e resolveu voltar para casa. Por quê? Este cara não tem sombra, ele é um vampiro. Na manhã seguinte, o suposto vampiro, cujo nome era Lucas, foi à casa da Sandra. Ele explicou que a cidade inteira era bem inusitada. Em sua maioria, os moradores eram zumbis, sereias, vampiros, duendes e lobisomens. Mas que todos se davam muito bem. O Lucas a levou para um passeio pela cidade. Ela ficou com fome e os dois foram a um restaurante local. Você pode ajudar a jovem a encontrar o zumbi entre os clientes? É aquela mulher ali. Dê uma olhada na comida dela. Tem minhocas no macarrão? Depois do almoço, o Lucas confessou que estava apaixonado pela Sandra e a convidou para sair. Ele era muito atraente, então a garota disse: "Ok, mas primeiro você precisa decifrar meu enigma. As coisas que eu mordo não sangram. Eu só mordo se você me apertar. Eu junto as coisas sempre que mordo, mas é fácil desfazer tudo se você puxar do jeito certo. Quem sou eu?" O Lucas deu sua resposta e eles saíram. O que ele disse? Sou um grampeador. Eles foram ao cinema e escolheram um filme de terror. A sala estava vazia. Os dois se sentaram no meio. Após um bom tempo, o Lucas apontou para a tela. Ele estava com muito medo. Ela também notou um detalhe macabro. O que será que assustou tanto o casal? Como o Lucas é um vampiro, só deveria haver uma sombra na tela, a da Sandra. Mas veja, há 2. Isso quer dizer que eles não estão sozinhos. Na manhã seguinte, a Sandra foi fazer compras. O supermercado local oferecia muitas coisas estranhas para os zumbis, lobisomens e outras criaturas. Você pode ajudar a garota a escolher o leite certo? Podemos ver o leite número 1 na prateleira dos zumbis. Então ele provavelmente não é bom para humanos. O número 2 está na prateleira onde está escrito só para duendes. Então a melhor opção é o número 3. No estacionamento, um ladrão roubou a bolsa da garota e fugiu em uma moto. A jovem entrou em seu carro e foi atrás dele, mas ficou presa no trânsito. Por fim, chegou em um cruzamento e viu um agente de trânsito lá. A Sandra perguntou se o cara tinha visto um motociclista passar ali na última hora. Ele respondeu: "Não vi nenhum motociclista hoje. Observe as imagens das câmeras das 3 ruas. Faz 1 hora que ninguém passa pela primeira. 2 policiais a cavalo passaram na segunda rua e só um caminhão azul passou pela terceira. Para qual delas foi o criminoso?"
Na terceira, ele se escondeu dentro do caminhão. O policial da cidade ficou admirado com o raciocínio lógico da Sandra e lhe ofereceu emprego como detetive. Ela recebeu a primeira tarefa imediatamente. Um criminoso perigoso havia escapado da prisão e era preciso capturá-lo. As evidências a levaram para uma fazenda. Lá, ela viu um homem trabalhando em uma plantação e perguntou se ele havia visto algum estranho por ali. O agricultor respondeu: "Desculpe, mas não vi nada. Eu estava concentrado no meu trabalho." A Sandra soube na hora que ele era o tal criminoso. Como? Se é um agricultor, por que destruiu as plantações? Ela tentou deter o homem, que escapou de novo. A nova detetive continuou na perseguição e, de repente, viu uma casa, então entrou nela. O proprietário estava lá dentro. Ela perguntou: "Alguém esteve aqui hoje?" Ele falou: "Não, eu também não saí de casa." Aí a Sandra perguntou: "Você mora com a sua família?" O cara respondeu que morava sozinho. Mas a essa altura a jovem já tinha descoberto que ele estava mentindo. Como ela constatou isso? Há 2 xícaras de café sobre a mesa e o guarda-chuva molhado está jogado perto da porta. A garota percebeu que o cara estava tentando distraí-la enquanto o criminoso escapava. De repente, ela recebeu uma mensagem de seu colega. As pessoas tinham visto o cara no shopping da cidade. Estava escondido no banheiro feminino. Assim que chegou lá, ela soube exatamente onde o espertinho estava. Você está vendo ele? Ele está bem aqui. Ele conseguiu escapar da Sandra pulando pela janela e correu para uma rua movimentada com a detetive em seu encalço. Ajude a jovem a encontrá-lo. Aí está ele. Após um dia cansativo, a detetive dirigiu até um posto de gasolina para encher o tanque. Depois de pagar, saiu de lá. Mas pouco depois viu um carro a seguindo. Ela não conhecia o motorista e não reconheceu o veículo. Então, tentou se desvencilhar dele. A jovem virava bruscamente e acelerava, mas de nada adiantou. Por fim, chegou à delegacia e ficou chocada em ver que o homem a tinha seguido até lá. Ele não era um policial, mas estava tudo ok com o carro dela. Por que o cara a seguiu? O homem viu um vampiro escondido atrás do carro dela. Ainda bem que era o Lucas, que só queria fazer uma surpresinha para a namorada. Ele lhe entregou lindas flores e a convidou para jantar. A casa dele era sombria, mas chique. A Sandra estava muito impressionada e disse: "Sua coleção de artes é encantadora." Mas o Lucas confessou: "Na verdade, só uma dessas pinturas é antiga. Você sabe dizer qual?" Este cara está usando uma roupa de ginástica e tem um ring light no fundo da segunda pintura. Isso significa que só a terceira tela é antiga. A garota entrou na cozinha e começou a gritar. O lugar estava repleto de aranhas enormes. Quantas você consegue contar? A resposta certa é 16. O Lucas explicou: "Relaxa, elas são minhas amigas." Então ele apresentou a namorada para seus 16 aracnídeos de estimação e mostrou o caminho para a sala de estar. Depois do jantar, ele pegou uma caixa, era um presente. O rapaz disse: "Vou lhe dar esta preciosa joia se você conseguir resolver o meu enigma. Sou alto e retorcido, estreito e rápido, duro apenas um momento, mas a destruição é o meu rastro. Quem sou eu?" 1 minuto depois, a Sandra se tornou a dona de um lindo colar de pérolas. O que ela respondeu? Um tornado. O casal estava dançando. De repente, ela ouviu um barulho de vidro quebrando vindo da cozinha. Alguém tinha quebrado a janela e escrito: "Você vai se arrepender", na parede. A Sandra interrogou 3 testemunhas. Um fantasma chamado Edi disse que estava tomando banho e que não tinha ouvido barulho algum. A ex-namorada do Lucas, a Nora, falou que estava em casa, tricotando um casaco. E o lobisomem Fred afirmou ter visto uma sombra estranha se movimentando em direção à casa do Lucas. Qual deles está mentindo? O Edi, ele é um fantasma. Por que tomaria um banho? No dia seguinte, a Sandra foi para o cais para andar de barco com o Lucas, mas ela não o viu lá. Só havia um grupo de pessoas suspeitas paradas na areia.
A jovem estacionou e saiu do carro. Quando as pessoas a viram, correram para o sentido contrário. Ela correu atrás delas, mas não conseguiu alcançá-las. Então olhou ao redor e percebeu que aquelas pessoas eram fantasmas. Como descobriu isso? Enquanto corria atrás deles, ela estava pisando na areia, mas agora viu que apenas as pegadas dela ficaram lá. De repente, alguém a empurrou para o mar. Ela afundou e, ao chegar lá embaixo, no reino marinho, conheceu Netuno. Ele estava sentado em seu trono, cercado por 3 sereias, e pediu para a garota que devolvesse o colar de pérolas para sua esposa, que o havia perdido há pouco tempo, e o Lucas o encontrou na praia. Você sabe dizer qual das sereias é a esposa de Netuno? É a de cabelos curtos. Ela é a única que está usando aliança. Quando a Sandra deu o colar para sua verdadeira dona, Netuno estalou os dedos e os guardas trouxeram Lucas. Então, o deus dos mares falou: "Vou deixar vocês ir embora, mas para isso terão que escolher a porta certa." Demônios estavam atrás da primeira, prontos para devorar qualquer um que se atrevesse a passar. Havia lava por todo o chão da sala atrás da segunda. E por fim, tinha um feixe de laser que poderia partir qualquer coisa ao meio, atrás da terceira. Por qual porta o casal deve passar? Pela terceira. Eles podem rastejar debaixo do feixe de laser, sem encostar nele. 2 carros estão rodando pela cidade. Ambos começaram sua jornada ao mesmo tempo. O carro verde está se movendo a uma velocidade de 50 km por hora. O carro amarelo é mais rápido, sua velocidade é de 80 km por hora. E ainda assim, em um ponto, o carro verde se encontra com o amarelo. Como isso é possível? Os carros estão andando em direções opostas. O Antônio é um detetive que está trabalhando disfarçado em um resort de luxo. A polícia suspeita que os proprietários do hotel estão envolvidos em alguns negócios ilegais. A tarefa de Antônio é entrar no escritório do gerente e verificar os documentos. Mas a porta está trancada e tem uma fechadura de combinação. Ele tem que descobrir a senha. O detetive sabe que precisa resolver um enigma matemático e a resposta será o código. Assim que ele digita o código, a porta se abre. Qual é o número correto? É 30. Não há símbolos matemáticos no final da primeira e segunda linhas. Isso significa que a fórmula completa é assim. Uma pintura muito famosa desapareceu de um museu. Mais tarde, a polícia a encontrou, porém eles não encontraram apenas uma, mas 3 telas iguais. Apenas uma delas é a original, as outras são meras cópias. Você pode ajudar a polícia a descobrir qual é a verdadeira? É aquela com a moldura marrom. Olhe só, todas as molduras do museu são feitas no mesmo estilo. Você foi aceito na melhor escola de bruxaria e magia. Uma das aulas que você tem que frequentar é sobre se transformar em animais. Tem 3 professores que ensinam esta disciplina. Cada um deles é especializado em se transformar em um determinado animal. Olhe para os seus professores e tente descobrir em que tipo de animal cada um deles se transforma. Você notou que o primeiro professor tem uma língua bifurcada? Ele deve se transformar em uma cobra. O segundo tem uma cauda de leão, então deve ser o animal em que ele se transforma. E o terceiro professor tem garras de urso. Ele deve se transformar em urso pardo. A Maria era uma princesa e herdeira do trono. Um dia, uma bruxa má atraiu a garota para uma floresta mágica. A Maria se perdeu. Felizmente, ela tinha um pingente encantado que lhe foi dado pelo mágico do rei. Isso vai te ajudar a encontrar o caminho para casa se você se perder, disse ele. A Maria encostou no pingente e 3 espíritos apareceram na frente dela. O primeiro espírito era uma coruja, o segundo era uma borboleta e o terceiro espírito era um falcão. Infelizmente, apenas um deles sabia o caminho de volta para o castelo. E se a Maria escolhesse seguir o espírito errado, ela iria para mais longe de casa. Você pode ajudar a princesa a escolher o espírito animal correto?
Você notou os estandartes na sala do trono? Havia uma borboleta em cada um deles. Isso significa que a borboleta é o símbolo oficial do reino. Maria deve seguir o espírito borboleta. Um homem mora em um arranha-céu residencial. Ele tem um hábito incomum relacionado ao uso noturno do elevador, depois que ele volta para a casa do trabalho. Se está chovendo, ele sempre pega o elevador direto para o 17º andar. Se estiver ensolarado, mas houver outra pessoa no elevador junto com ele, ele também vai direto para o 17º andar. Mas se não estiver chovendo e ele estiver sozinho, ele pega o elevador para o 11º andar e sobe o resto do caminho pelas escadas. Você consegue descobrir o porquê? O homem é muito baixo. Ele só consegue alcançar até o botão para o 11º andar. Se outra pessoa estiver no elevador, ele pede que pressione o botão para o andar dele. E quando está chovendo, ele usa o guarda-chuva para pressionar o botão. O João, um palhaço de festas, está carregando 3 pedaços de ouro. Cada uma dessas peças pesa 1 quilo. Enquanto caminha, ele chega a uma ponte. Tem uma placa dizendo que a ponte só aguenta um máximo de 81 quilos. O João pesa 79 quilos. Ele lê a placa e ainda atravessa com segurança a ponte com todo o ouro. Como isso é possível? João é um palhaço, então ele sabe fazer malabarismo. Enquanto caminhava pela ponte, ele fez malabarismo com o ouro, sempre mantendo uma peça no ar. O Sr. Wright tinha uma pequena loja em Chicago chamada 5 Bandeiras, mas havia 6 bandeiras penduradas do lado de fora. Ele poderia facilmente corrigir esse erro, mas não o fez. Você consegue descobrir o motivo? No começo, era apenas um engano, mas depois o Sr. Wright percebeu que as pessoas costumavam vir à sua loja para contar sobre esse problema, o que aumentava suas vendas. Um rei sábio percebeu que estava cansado de todo o trabalho árduo que tinha que fazer, então decidiu encontrar alguém que pudesse substituí-lo. Ele resolveu fazer um desafio, e quem o acertasse se tornaria o novo rei. Qualquer um que quisesse subir ao trono precisava colocar um pepino inteiro em uma garrafa de vidro, sem cortar o pepino ou danificar a garrafa. Os participantes tiveram uma semana para fazê-lo. Este desafio parecia impossível, por isso apenas 5 pessoas decidiram participar e houve somente um vencedor. Como ele colocou o pepino na garrafa? Ele colocou um pepino bebê ainda broto na garrafa. Os pepinos crescem muito rápido, então ele teve tempo suficiente para vencer a competição. Se estiver chovendo à meia-noite, você pode esperar que em 72 horas estará ensolarado? Não, em 72 horas vai ser noite de novo. Você vê uma banheira cheia de água. Você tem uma colher, uma xícara e um balde. O que escolhe para esvaziar a banheira? Óbvio, abrir o ralo. A Alice se formou em matemática na universidade. Suas colegas de quarto queriam testar sua inteligência. Elas pegaram 3 envelopes e escreveram mensagens curtas neles. Em seguida, colocaram as respostas às perguntas da prova da Alice em um dos envelopes. Apenas um envelope tinha uma mensagem verdadeira escrita nele, os outros 2 falsas. A Alice não tinha permissão para abrir os envelopes e só podia escolher um. A primeira mensagem dizia: não há respostas de prova aqui. A segunda era: as respostas da prova estão aqui. E a terceira mensagem dizia: as respostas da prova não estão no segundo envelope. Qual envelope a Alice deve escolher? O terceiro. Ele fala a verdade, o que significa que as respostas do exame estão no primeiro envelope. A Joana e o José estavam em lua de mel na França. No primeiro dia, fizeram um tour pela cidade de Paris e deixaram todas as suas coisas no quarto do hotel. Quando voltaram, alguém estava parado do lado de fora da porta, tentando entrar. O casal ligou imediatamente para a recepcionista, mas o homem alegou que a Joana e o José deviam a ele algum dinheiro pelas viagens que fizeram nos últimos 4 dias. A recepcionista soube imediatamente que o homem estava mentindo. Como ela descobriu isso?
era o primeiro dia do casal no hotel. O Robson e a Ana estavam de férias. Um dia, a Ana lhe disse que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando Robson voltou à sala para pegar seu telefone, a Ana havia sumido. Ele a encontrou perto da piscina e perguntou: "Você está sozinha aqui?" Ela acenou com a cabeça, mas o Robson percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Havia 2 refrigerantes em sua mesa e 2 travessas de frutas. Aparentemente, essas também seriam as últimas férias do Robson e da Ana juntos. O Gregório tinha a missão de tirar algumas fotos da natureza para o seu blog. Enquanto caminhava pela floresta, ele caiu em um poço profundo. Ele tentou sair de lá, mas em vão. Quando se segurou em uma pedra, ela cedeu e a água começou a derramar no interior. O poço estava enchendo rápido. O Gregório viu uma bola murcha, um barril vazio e um pedaço de tábua de madeira. O que ele deve usar para sair do poço? A bola murcha é muito pequena e tem uma fenda na lateral. A tábua de madeira não suportará seu peso. A melhor opção é o barril vazio. Ele manterá o Gregório à tona. O Paulo e a Pauline partiram para a lua de mel e pediram à vizinha que cuidasse da casa deles. Quando voltaram, a mulher descobriu que havia perdido todas as suas joias caras por causa de uma queda de energia. A mulher havia escondido suas joias em um lugar supostamente seguro. A casa não foi roubada. A vizinha era uma pessoa honesta. As joias sumiram por acidente. O que aconteceu? A esposa escondeu suas joias no freezer em uma sacola com comida congelada. Após a queda de energia, toda a comida estragou. A bondosa vizinha decidiu ajudar e jogou fora toda a comida estragada, junto com as joias. Tem um barril de água no quintal. Você olha dentro e diz que está cheio acima da metade, mas seu amigo argumenta que está menos da metade. Como você pode descobrir quem está certo sem usar ferramentas de medição ou remover a água do barril? Incline o barril para que a água toque na borda. Se der para ver o fundo, é porque o barril está menos da metade cheio. Se o fundo ainda estiver coberto de água, o barril está cheio acima da metade. Samantha e sua filha Natália foram até o lago curtir um tempo juntas. Elas escolheram um bom local e lá se sentaram. Um pouco depois, a Samantha lembrou que havia deixado sua câmera no carro e foi buscá-la. Quando voltou, sua filha havia sumido. A mulher chamou a polícia e eles começaram a procurar a garota. Havia 3 pessoas nas proximidades e os policiais interrogaram a todos. O Benjamin disse: "Eu estava andando nessa região e vi uma menina sentada à beira do lago, mas não fiz nada com ela." A Gabriele disse que não vira a menina, nem sua mãe. E a Vitória disse que também não as tinha visto, mas que ouvira alguém gritando. Quem os policiais devem prender? Eles deveriam prender a Gabriele. Olha, ela está usando o cachecol da Natália. O Brian chamou a polícia de manhã cedo. Ele disse que, na noite anterior, ele e sua namorada Estela estavam assistindo a um filme de terror juntos. A Estela estava com medo de ir para casa, então ficou na casa dele. Ela teve um pesadelo, com zumbis a perseguindo, e não acordou pela manhã. O cara não sabia o que havia acontecido, mas a polícia o prendeu, alegando que ele era o culpado. Por quê? Ele disse que sua namorada não acordara de manhã. Então, como ele sabia sobre o pesadelo? O Teodoro veio de Nova York para sua cidade natal, Chicago, passar uma semana com seu pai. 3 dias depois, o pai chamou a polícia e disse que seu filho havia se envenenado. A polícia examinou as coisas do Teodoro, procurando algo suspeito. Depois disso, eles levaram o pai para a delegacia para mais interrogatórios. Do que eles suspeitaram? Os policiais encontraram uma passagem de volta de Chicago para Nova York. O
O Teodoro não teria comprado essa passagem se não estivesse planejando voltar para Nova York. A Esmeralda estava fazendo seu passeio habitual na floresta e, sabe de uma coisa? Ela se perdeu de novo. Depois de vagar por algumas horas, ela finalmente encontrou a casa da bruxa. Esmeralda pediu à bruxa que lhe mostrasse o caminho de volta. A bruxa queria fazer de Esmeralda sua empregada, mas ela estava com um problema. Ela havia planejado férias e queria pescar. Sua vara de pescar tinha 4 metros de comprimento, mas o maior comprimento de bagagem permitido no trem era de 3,5 metros. A bruxa prometeu a Esmeralda que se a garota encontrasse uma solução, ela a deixaria ir. O que a Esmeralda recomendou fazer? A Esmeralda era muito boa em geometria. Ela aconselhou a bruxa a colocar a vara em uma caixa de 3,5 metros por 1,5 metro. Na diagonal, caberia perfeitamente. Em uma noite de domingo, a senhora Costa estava tomando chá na casa de sua amiga. Sua amiga disse que tinha visto uma das filhas da senhora Costa no shopping naquele dia. A senhora Costa ficou furiosa, porque as meninas estavam de castigo. Ela perguntou qual de suas filhas ela havia visto, mas a amiga não sabia responder. Ela não estava usando seus óculos quando estava no shopping. Quando a senhora Costa voltou para casa, ela perguntou às meninas o que elas haviam feito durante o dia. A Adelaide disse que passou o dia lendo. A Bruna disse que ficou na escola depois das aulas para estudar um pouco mais. E a Charlotte disse que estava praticando para seu próximo concerto de piano. Quem mentiu? A Bruna. É domingo, a escola não abre. Uma jovem chamada Teresa foi levada ao hospital após ser envenenada, mas o exame mostrou que a Teresa não tinha comido ou bebido nada naquele dia. Sua irmã Kellen disse que não sabia nada sobre o acidente. Ruth, amiga da Teresa, disse: "Estávamos na escola quando a Teresa se sentiu mal." O namorado da Teresa, Arthur, disse: "Nem falei com ela hoje." Como a Teresa foi envenenada e quem fez isso? A menina não comeu nada, mas ela está de batom. É onde está o veneno. E a única pessoa que teve acesso ao quarto da Teresa naquele dia foi sua irmã, a Kellen. Aconteceu um acidente de carro em um túnel. A polícia suspeitou que um dos motoristas, o Otacílio, havia adormecido ao volante. Mas o Otacílio negou. A visibilidade estava ruim devido à tempestade, disse ele. A polícia não acreditou nele e prendeu o homem imediatamente. Por quê? O acidente aconteceu no túnel. Não chove dentro do túnel. Havia um ladrão de carros na cidade. Cada vez que um carro desaparecia, seu dono recebia uma mensagem de um número anônimo. Em cada mensagem, havia 2 emojis que não faziam nenhum sentido. A polícia rastreou o número e a geolocalização levou a 3 casas. Eles questionaram os proprietários, Sr. Murotti Jr., Sra. Castro e Sr. Martins. Você consegue dizer quem é o ladrão de carros? Agora os emojis parecem fazer sentido. Eles são um muro e um pai com um filho. Combine-os e você terá Murotti Jr. Então, o Sr. Murotti Jr. deve ser o único ladrão de carros. Agora vamos jogar o jogo Quem está sendo menos esperto? É de manhã cedo. O Tom e o José estão levando seus filhos adolescentes para a escola. Quem não está sendo esperto? O José. Seu filho não está no carro. Este pai provavelmente se esqueceu do pobre rapaz. A Anita recebeu uma carta em que foi convidada para sair com alguém. A carta era bonita, mas não estava assinada, por isso ela não sabia de quem era. Ela desconfiava de 3 caras, e todos eles eram seus amigos da faculdade. Quem você acha que convidou a Anita para sair? Olhe para este sinal no final da carta. Esse cara tem exatamente o mesmo sinal como tatuagem, então aposto que a carta é dele.
Um escritório foi roubado e a polícia chegou para investigar. O dinheiro foi roubado de uma gaveta, mas não havia vestígios de invasão, a fechadura estava normal e as janelas estavam todas trancadas. Olhe em volta e tente adivinhar como o ladrão invadiu o local. Olhe para a ventilação, está ligeiramente aberta. O ladrão deve ter usado esse caminho para entrar e sair do escritório. Um policial estava perseguindo um ladrão pela cidade. De repente, o ladrão entrou no hospital e desapareceu. Quando o policial entrou no prédio, encontrou 3 médicos. Um deles deve ser o ladrão que se vestiu de médico para enganar os policiais. Você sabe quem? É o homem no meio. Olhe para o crachá dele. Tem uma foto de uma mulher. Ele deve ter colocado a primeira vestimenta que encontrou. À luz do dia, alguém pintou uma parede de um museu e a polícia procurou a pessoa que fez isso apenas 1 hora depois do acontecido. Eles caminharam pelas ruas da pequena cidade e encontraram 3 suspeitos. Adão disse que estava no trabalho e tinha acabado de voltar. Carlos disse que estava ocupado pintando a sua cerca. Beto disse que estava passeando com o cachorro e não sabia nada sobre o que aconteceu. Quem é o culpado? É o Carlos. Ele tem tinta nas mãos e, de fato, o que ele disse poderia servir de álibi. Mas a sua cerca é vermelha e a tinta em suas mãos é azul, assim como a pintura na parede do museu. A senhora Roberta, uma professora de matemática, voltou para a sala de aula depois de passar no escritório do diretor para tomar um gole de café. Ela teve que cuspir imediatamente, pois em vez de café havia tinta azul no copo. Você pode dizer qual foi o aluno que fez a pegadinha? É este. Olha, a mão dele tem manchas de tinta. A senhora Tânia trabalha em um comitê de seleção de uma grande organização especializada em desenvolvimento sustentável e verde. Há uma vaga em aberto para pesquisador e ela está analisando os perfis dos candidatos. Muitos deles são falsos, enviados por pessoas subqualificadas ou gerados por robôs. A tarefa dela é filtrar os perfis possíveis. Para isso, ela precisa da sua ajuda. Vamos começar com este. O que você acha? É um candidato? Não, não parece. Esta garota nasceu em 2003, então ela tem 19 ou 20 anos. Ela é muito jovem para ter um PhD, portanto deve estar mentindo. Ok, aqui vai outro. O que você diz? Este parece ser outro falso. Olhe para a data de nascimento. Não teve 29 de fevereiro em 1991. Esta inscrição deve ter sido gerada por um robô. Ok, então. Aqui está a próxima candidata. Qual é a sua opinião? Esta jovem mulher parece uma boa candidata. Eu recomendaria considerá-la. Aqui está outro candidato. O que você acha? Ele também parece um bom candidato. A próxima é esta candidata. Você vê algo suspeito ou está tudo certo? Claro que não. Olhe para a foto. É uma foto aleatória de um gato. As pessoas não usam essas fotos em seus currículos. Deve ser uma inscrição falsa gerada por computador. Ok, um último candidato a ser considerado. Tudo certo ou tem algo errado? O que você acha? Diz que a pessoa é de Nárnia. Nárnia é um lugar fictício, não existe na vida real. Então este currículo também deve ser falso. Uma mulher chamou a polícia e relatou que foi roubada.
Ela disse que estava no banheiro de um restaurante retocando a maquiagem quando alguém a atacou por trás. Ela não conseguiu ver a pessoa. A polícia não acreditou nela. Por quê? A mulher estava retocando a maquiagem, então ela estava se olhando no espelho. Se alguém tentasse se aproximar dela por trás, ela certamente veria a pessoa. Então ela mentiu e inventou toda a história. A senhora Cora saiu de férias com suas 3 filhas, Carla, Rosa e Emma. Elas estavam na praia e a senhora Cora teve que sair para resolver alguns problemas de negócios. As meninas ficaram, mas foram proibidas de entrar na água sem a presença da mãe. Elas deveriam ler ou construir castelos de areia. Quando a senhora Cora voltou, notou que uma de suas filhas a desobedeceu. Qual? Foi a Carla. Olha, o cabelo dela está molhado. Isso não aconteceria se ela não tivesse entrado na água. Houve um assalto em um bairro. Alguém roubou as sementes das flores da senhora Pamela. São sementes de flores raras e lindas que ela trouxe do exterior. A polícia interrogou vários vizinhos. O senhor Carlos disse: "Eu não cuido do meu jardim." A senhora Maria disse: "A senhora Pamela me mostrou essas sementes e me deu algumas delas, mas eu nunca roubaria nada." O senhor José disse: "Eu cuido da minha vida." Quem roubou as sementes? Foi o Sr. Carlos. Ele disse que não cuida de seu jardim, mas seu jardim parece bonito demais para ser abandonado. Em um universo paralelo, só é permitido se divertir e comer doces. Ninguém nunca lê ou estuda. A Sra. Regina voltou para casa depois de um dia longo e divertido em um clube e perguntou às suas filhas o que elas haviam feito. A Ana disse que assistiu TV o dia inteiro. A Ellen disse que passou o dia em um parque aquático. A Ava disse que ela e seus amigos fizeram uma maratona de comer doces. Ainda assim, a Sra. Regina sabia que uma de suas filhas mentiu e passou o dia todo estudando. Quem foi? Foi a Ana. Olha, a TV está desligada, mas ela tem um livro na cama. Com certeza ela estava lendo. No fim de semana, a Karen e seus amigos deveriam comemorar o aniversário de um amigo online, mas ela não sentiu vontade de participar. Na segunda-feira, na escola, ela explicou que aconteceu alguma coisa e que ficou sem eletricidade e internet o dia todo. Então passou o dia na frente do computador escrevendo seu trabalho de meio de semestre. Os amigos dela não acreditaram. Por quê? Se não tinha eletricidade, ela não conseguiria trabalhar em seu computador porque ele não funciona sem eletricidade. Vou conferir qual o seu nível de atenção, então aqui vão mais alguns desafios. Vou te mostrar 2 apartamentos e você tem que descobrir qual deles foi roubado. Preparado? Aqui está o primeiro par. O que você acha? Este apartamento tem uma janela quebrada, então obviamente foi ele. Ok, ótimo. Agora o próximo. 2 apartamentos de 2 pessoas diferentes. Qual deles foi roubado? Este está em muito mau estado para ser uma bagunça normal. Aposto que foi arrombado. Outra dupla de apartamentos. Você pode ver qual deles foi invadido? Tem algumas manchas de sujeira no chão, alguém andou de botas aqui, então acho que esse é o apartamento que foi roubado. Ok, vamos continuar analisando os apartamentos, mas agora sua tarefa é dizer quem você acha que mora lá e que profissão a pessoa tem. Vamos começar pelo mais fácil. O que você acha deste apartamento? Quadros, pincéis... certamente pertence a um artista. E quanto a este, você tem alguma ideia?
saco de boxe, luvas de boxe, halteres e alguns outros equipamentos esportivos. Eu diria que um boxeador mora lá. Dê uma olhada aqui. O que você acha? Uma mesa enorme, muitos monitores e teclados, um microfone, um fone de ouvido, pôsteres de alguns videogames. Aposto que é um quarto de um gamer ou streamer. E quanto a esta sala agradável e limpa, você vê algo que poderia revelar a profissão da pessoa que mora aqui? Tem uma barra de balé e também alguns tutus no guarda-roupa. É o quarto de uma bailarina. E mais alguns desafios para você. Vou mostrar algumas imagens e você tem que descobrir o que há de errado ou estranho nelas. Aqui está a primeira. O que você diz? Tem pessoas na superfície da Lua, mas elas não estão usando nenhum traje espacial. Outra imagem do espaço. Você vê algum erro? Olhe mais de perto. Não é a Lua, é Saturno. E quanto a esta imagem, você vê algo estranho aqui? Veja como esse cara está comendo uma banana. Você está andando pelas ruas. Um papel pregado em um poste alerta que há reptilianos perseguindo os habitantes da cidade. Você se lembra de ter investigado esse caso, sem encontrar nenhuma dessas criaturas. Agora seu destino é o parque. Durante vários dias, um lobisomem vem assustando os moradores. Você sabe que o monstro tem uma esposa e que ela é a única pessoa que pode acalmá-lo e ajudá-lo a voltar à forma humana. Há 3 mulheres lá, e uma certamente é quem você procura. Você pede que a esposa se aproxime do monstro, mas todas ficam paradas sem se manifestar. Não resta outra saída, você terá que descobrir sozinho. Está vendo estes pelos nas roupas dessa mulher? É pelo de lobo, o que mostra que ela é a esposa. Ela chega perto do monstro, o abraça e ele se transforma em humano. Ao voltar para o carro, você escuta alguns gritos vindos da água. Uma mulher está se afogando. Você corre para o mar e nada até ela, mas quando chega perto, vê 3 pessoas. Todas estão gritando, mas só uma é humana e realmente precisa de ajuda. O resto são sereias que querem arrastar você para as profundezas das águas. Como é possível descobrir quem é a verdadeira mulher? Mergulhe e veja quem tem cauda de peixe. A Emily ganhou na loteria e agora pode escolher seu prêmio. Há 3 opções, uma Ferrari, uma bolsa Gucci e um par de sapatos Jimmy Choo. Observe bem os prêmios e diga qual ela deve escolher. A jovem deve escolher a bolsa. Os logotipos da Ferrari e da Jimmy Choo estão errados, então o carro e os sapatos devem ser falsos. 3 amigos finalmente se encontraram em uma cafeteria para discutir um negócio. Valdir pediu um bolo grande de frutas. Silas pediu um copo de refrigerante. E o Léo tirou uma barra de cereal de sua mochila e começou a comer. O garçom trouxe o bolo e o refrigerante e depois saiu. Silas tomou sua bebida, mas Valdir não tocou no bolo. Por quê? Há fatias de tomate e pepino nele. Valdir pediu um bolo de frutas. Um arqueólogo abre caminho na mata fechada de uma ilha desconhecida. Ele está à procura de um tesouro valioso, uma taça antiga de 2000 anos de idade. Se ele conseguir encontrá-la, poderá vender o artefato por milhões de dólares. Ele se depara com um lago pequeno que tem uma cachoeira. Ao mergulhar, o homem vê que há 2 cavernas no fundo. Em qual delas o arqueólogo deve entrar? Pense rápido, ele já está ficando sem ar.
Ele precisa nadar para a caverna que está à esquerda. As bolhas de ar estão flutuando para fora, o que indica que há terra seca lá dentro. 3 caras estão sentados em uma calçada. Todos estão sujos e aparentam estar cansados. Cada um espera ganhar algum trocado das pessoas que estão passando, mas ninguém os ajuda, já que um desses homens está apenas fingindo ser um mendigo. Os transeuntes veem isso e se recusam a ajudar. Quem você acha que está fingindo? Veja este homem careca. Dá pra ver um smartwatch no pulso dele. Samantha está vagando pelo deserto há horas. A areia está tão quente que nem dá pra encostar nela. A jovem avista uma barraca ao longe. Não é uma miragem. Ela aperta o passo e finalmente chega lá. Tem uma garrafa de água, 2 ovos e uma frigideira dentro da tenda. Samantha mata sua sede primeiro, depois sente fome, mas é perigoso comer ovos crus no deserto. Ela pode se intoxicar. Então resolve fritá-los. Ela dá uma olhada ao redor, à procura de madeira para fazer uma fogueira, mas não encontra nada além das dunas infinitas. Como a jovem conseguirá fritar os ovos? É só colocar a frigideira em cima da areia, que já está quente. O sol também vai ajudar, fazendo os ovos ficarem prontos num piscar de olhos. Depois de tomar banho, Alberto se dá conta de que perdeu sua aliança de casamento. Parece que o anel caiu no ralo. Ah não, a esposa dele vai chegar em breve e com certeza vai dar falta da joia. Ela entra no apartamento, olha para o marido, pede para ele se virar e tira a aliança do cabelo dele. Ela tinha se prendido lá enquanto ele tomava banho. Mas como ela soube que o anel estava lá, já que o marido estava de frente para ela? Tem um espelho atrás do Alberto. A esposa viu a joia através do reflexo. 2 produtores cinematográficos poderosos estão tomando café da manhã em um restaurante caro. Eles discutem o orçamento para dar continuação a um filme que fez muito sucesso nas bilheterias. Os 2 falam baixo, pois mencionam detalhes importantes do roteiro e têm medo de que alguém os ouça. E com razão, alguns curiosos estão tentando ouvir a conversa. Encontre os espiões. Tem um cara perto da mesa segurando uma revista de cabeça para baixo. Obviamente, ele não está lendo nada, deve estar ouvindo os produtores. Aquela moça ali é uma jornalista, tem uma lente de câmera escondida atrás da mochila dela, tá vendo? Ela vai postar um vídeo para que os fãs façam leitura labial dos produtores. E aquele homem está comendo uma salada, mas dá para ver um microfone escondido em seu cabelo. 3 pessoas estão na fila de um carrinho de sorvete. O primeiro homem está recebendo um cone do vendedor. O cara atrás dele está nervoso, com as mãos enfiadas nos bolsos. E o terceiro homem está olhando para alguma coisa com seu binóculo. Qual deles é um policial? Veja o primeiro cara. Ele tem um rádio comunicador no bolso. "Cadê meu dinheiro?", grita o dono de um restaurante. Falta meia hora para acabar o expediente, mas não há 1 centavo sequer na caixa registradora. 3 funcionários trabalharam o dia todo ali, mas juram não ter encostado a mão no caixa. Eles afirmam que nenhum cliente foi ao restaurante naquele dia, mas o chefe não acredita neles. Ele estuda os colaboradores, tentando descobrir qual deles é o ladrão. Linda está usando óculos escuros, jeans e uma camiseta estilosa. Ela também tem um celular caro. Miguel está vestido com roupas caras, de grife. A Sarah está usando uma jaqueta comum e vestido. Quem você acha que roubou o dinheiro? Todos estão dizendo a verdade. Veja a placa na porta. Está escrito aberto. Então significa que quem está passando em frente ao restaurante está vendo uma placa escrita fechado. Os funcionários simplesmente se esqueceram de virá-la, então nenhum cliente veio ao restaurante. Céu estrelado, ar fresco, dunas que não acabam mais, uma pequena fogueira e uma barraca.
Este lugar é mágico. Sarah sempre quis passar a noite no deserto. Ela tira fotos das estrelas, toma seu chá quente e desfruta o momento. A noite está linda, perfeita demais. O sorriso desaparece subitamente do rosto da jovem. Tem alguma coisa errada. 2 sinais indicam que Sarah está dormindo agora. Quais são? Há 2 luas no céu, e um caranguejo está parado na areia olhando para a jovem. Escorpiões é que vivem em desertos, não caranguejos. Maria abre os olhos e percebe que está em um lugar desconhecido. Há muito lixo na sala. Uma lâmpada vermelha está piscando no teto. Alguma coisa deve ter acontecido aqui. Maria pode passar pela porta e ir embora. Ela está aberta. Espera, a jovem precisa pegar coisas úteis da sala. Mas o quê? Só é permitido levar 2 objetos. Quais ela deve escolher? Maria precisa pegar um equipamento de mergulho e uma máscara. Veja esta pequena janela, tem peixes nadando lá fora. Maria está no fundo do mar. A família Medeiros e a Silva vão viajar. Você sabe dizer qual das famílias tem uma filha? Observe as malas. Os Medeiros têm 2, mas o Silva tem 3. A terceira deve ser da filha, que provavelmente saiu para comprar alguma coisa. Vamos para a Noruega. Depois do feriado de Natal, 2 irmãs gêmeas, Alicia e Ada, foram visitar a mãe. Porém, uma delas tem um namorado tailandês e o visitou antes de ir para a casa de sua família. Qual delas? A Noruega é um país muito frio que fica no norte. É inverno agora, mas ao contrário de sua irmã gêmea, Ada está bronzeada. Provavelmente por ter passado as férias em algum país tropical, como a Tailândia na casa de seu namorado. Só pode ser ela. Um raio de sol invade o quarto, iluminando uma cama luxuosa, forrada com belos lençóis. É nesse momento que o Rick se dá conta. O cansaço o está fazendo delirar. Ele se deita na beirada da cama e resolve tirar um cochilo de 10 minutos para colocar a cabeça no lugar. Assim que fecha os olhos, escuta alguma coisa se movimentar nos lençóis, bem ao seu lado. Depois, sente uma mão gelada em seu pescoço. O Rick continua de olhos fechados. E se os abrir e vir que não está sonhando? Ele até se belisca para ter certeza. Os dedos começam a apertar levemente o pescoço dele. Aí, com um salto, ele pula para fora da cama. Com o celular em punho, tenta gravar o que quer que esteja que está ali. Mas não há nada, só uma cama vazia. Será que aquilo foi real ou apenas um sonho? Então, o Rick percebe uma coisa. Ufa, foi só um pesadelo mesmo. O que ele viu? Você tem 6 segundos para descobrir. O sol estava brilhando quando o Rick se deitou. Agora a lua está iluminando a escuridão lá de fora. Ou seja, o blogueiro ficou desmaiado por um tempão. O Rick sai do quarto e caminha por um longo corredor iluminado por tochas e velas. O silêncio é quebrado apenas pelo ronco de seu estômago. É, muito tempo sem comer. Há uma porta pesada de madeira à frente dele, entreaberta. O cheiro agradável de comida começa a encher o corredor. Ele entra e encontra uma mesa gigante cheia de pratarias e porcelanas. Nossa, tudo parece delicioso. Tem caviar, lagosta, frutas, legumes, carnes diferentes e várias sobremesas. Há 3 pessoas sentadas à mesa, e quando o Rick se aproxima, elas o encaram. São todas vampiros. Como ele descobriu isso? 5 segundos para adivinhar. A comida que está sobre a mesa está intacta. Os vampiros estão à espera do prato principal, o Rick. Ele sai rápido dali, volta para o corredor e corre o mais rápido que pode. Os vampiros o estão perseguindo e gritando. O blogueiro encontra 3 portas no fim do corredor. A primeira tem o desenho de um fogo, a segunda de uma cobra e a terceira apenas de saída. Ele tenta abri-la, mas está trancada. Os vampiros já estão se aproximando. O que fazer?
Você tem 4 segundos para ajudar o Rick a não virar comida de vampiro. Ele pode usar a chave que encontrou na cabana do vampiro. Ótima ideia! Deu certo! O blogueiro entra correndo no pátio e tranca a porta atrás dele. A lua está escondida atrás de nuvens grossas. O Rick passa pelo pátio e abre o portão dos fundos do castelo. Ao lado tem uma placa com a imagem de um lobisomem. Ele tenta andar sem fazer barulho. 5 minutos depois, vê uma ponte comprida e uma linda jovem do outro lado. Ela acena e faz um sinal pedindo para ele se aproximar. Mas alguma coisa o incomoda. Será que é uma mulher loba? Só há 2 alternativas para o Rick: atravessar a ponte ou voltar para o castelo. O que ele pode fazer para descobrir se a mulher é mesmo uma loba? Você tem 10 segundos para descobrir. Boa sorte! Ei, Rick, essa é fácil. Espere até a lua sair de trás das nuvens. A intuição dele estava certa. Assim que a luz da lua cai sobre a mulher, ela começa a se transformar em loba. Ele volta correndo para o castelo e fecha o portão atrás dele. Opa! O Rick leva um choque de realidade. Enquanto está no pátio, há vampiros dentro do castelo, uma mulher loba esperando lá fora e os zumbis se aproximando. O blogueiro está encurralado. Foi uma péssima ideia ir para esse castelo mal assombrado. O Rick tira o celular do bolso e começa a gravar um vídeo de despedida em que agradece aos seguidores por suas visualizações e comentários. Admite que criaturas místicas existem mesmo e promete nunca mais pisar em um lugar assim de novo. Isso se conseguir sobreviver, né? Os zumbis estão fechando o cerco e a mulher loba está quebrando o portão. Maravilha! O medo dele vai embora ao perceber que tudo é encenado e que não passa de um show. Como ele descobriu isso? Assista ao vídeo de despedida de novo e encontre provas de que tudo aquilo é falso. Você tem 10 segundos para encontrar os indícios. Viu aquele cara grandalhão com uma câmera atrás do Rick na janela da torre? Os zumbis não param de rosnar. Eles gritam surpresa! Que zumbis que nada! Todos estão usando um monte de maquiagem. O portão se abre, a mulher tira sua fantasia de loba e sorri. Os vampiros saem do castelo, carregando suas presas falsas. Aquilo tudo foi tramado por seus fãs. Eles queriam assustá-lo e deu certo. O Rick fica furioso, mas se sente feliz por ainda estar vivo. Agora, vamos ver quantos enigmas você acertou. 1 a 3 pontos. Você tem dificuldade de agir sob pressão. Assista a mais enigmas e treine sua mente para manter a calma e o foco. 4 a 6 pontos. Tem que acontecer alguma coisa muito ruim para você perder o controle. Essa coisa de fantasmas não parece assustá-lo muito. 7 a 10 pontos. Você não tem medo de nada, mas sabe exatamente como sair vitorioso de qualquer situação. Tem uma coisa que ainda não ficou clara para o Rick. Como é que os fãs conseguiram criar aquele efeito de flutuação naqueles dançarinos? Aquilo foi maravilhoso. Os fãs olham uns para os outros. Do que você está falando? E o Rick pergunta sem entender. Como assim? Não havia dançarino algum aí dentro? E então, um arrepio percorre a espinha dele.